Estudando o Nosso Lar. Autoria: Carlos Bacelli e Inácio Ferreira. Capítulo 1. Domingas, Manuel, Roberto e eu nos mantínhamos em animada conversação. Esses entendimentos de além-túmulo, levados a efeito de maneira informal, entre as inúmeras atividades que nos absorvem, auxiliam nossa melhor compreensão da vida que nos rodeia. Já tive a oportunidade de dizer que nem os próprios espíritas, enquanto no corpo material, conseguem fazer ideia mais próxima da realidade do que, afinal, nos seja a existência neste outro lado. Dr. Inácio comentou Domingas: isto aqui ainda é humano demais. Aliás, respondi: como deve ser? O que esperávamos de nós mesmos? Deixamos o corpo na exata condição espiritual em que nos encontramos. Não existe milagre de transformação. O mundo espiritual não é mágico, como muitos supõem. Pois eu, doutor, disse Manuel, alimentava a esperança de que a sobrevivência por si só nos livrasse de muitas mazelas. A Domingas está coberta de razão. Isto aqui ainda é humano demais. Talvez por este motivo, os nossos irmãos encarnados estejam com dificuldade para assimilar as novas informações que lhes chegam através dos canais da mediunidade. Precisamos, porém, considerei, fazer justiça à literatura de Chico Xavier. As informações referidas por você, desde muito, estão lá. O pessoal é que não tem tido olhos de ler. Neste sentido, penitencio-me, aparteou Domingas. Eu procurava ler muito, doutor, mas minha cabeça não dava, não comportava tanta luz, não sei. A verdade é que não conseguia penetrar no espírito da letra. Lia, assimilava algo, mas não com profundidade. Quando chegava a pegar um livro, eu já estava de cabeça cansada e, por vezes, acabava cochilando. Domingas, falou Manuel, em matéria de pegar livro espírita para ler, comigo eram 10 tentativas e 11 desistências. E não era por falta de eu insistir com você para que lesse, não é, Manuel? Recordo-me de que chegava a ser inconveniente. O senhor, de fato, me azucrinava muito para que lesse, e admito, mas devia ter me azucrinado. Perdi a conta dos livros que o senhor me doava, livros que eu mal conseguia abrir para lhe dar uma satisfação do conteúdo das primeiras páginas. Para mim, estar trabalhando na caridade era mais do que suficiente para me garantir. Manuel, você sabe que por vezes eu também pensava assim? Endossou Domingas. Estar no exercício da mediunidade e praticar o bem aliviavam a minha consciência no que tange a minha falta de empenho para aumentar o meu cabedal de conhecimentos doutrinários. A coisa não é bem assim, comentei. É lógico que a vivência da mensagem é importante, mas como mais bem vivenciá-la se a desconhecemos em sua amplitude? Não podemos nos esquecer das palavras de Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecimento gradativo pressupõe gradativa libertação. Concordam? Ou seja, haveremos de nos libertar na exata medida dos conhecimentos adquiridos. Se eu tivesse lido um pouco mais, ensaiou Manuel o argumento, sendo logo interceptado por mim. O ser por aqui não vale. A oportunidade não valorizada conspira contra os nossos anseios de felicidade. Agora, paciência.
O esforço que em favor de nós mesmos não despendemos no mundo está a nos esperar neste outro lado, em cada gota de suor a ser derramada. Quando nos reconhecemos vivos para cá do sepulcro, esta, a meu ver, é a mais difícil das constatações, exclamou Domingas. A alegria de nos reconhecermos em plena imortalidade contrasta com a nossa realidade íntima, realidade que o simples ato de morrer não altera em absolutamente nada. Dr. Inácio solicitou-me Manuel, apenas a título de ilustração. Ocorre ao senhor a lembrança de alguma informação que os nossos instrutores tenham nos transmitido? Você se refere, por exemplo, a algo que esteja nos livros da Lavra de Chico Xavier? Perguntei. Sim, há uma revelação importante que um deles contenha e sobre a qual pouco se comenta. Nosso Lar, sugeriu Domingas. Trata-se, sem dúvida, de uma das obras mais lidas dentre todas. Depois da codificação, é o nosso maior best-seller. Exato, concordou o antigo enfermeiro-chefe, vivamente interessado. Depois de refletir rapidamente, levantei-me e, caminhando na direção da estante próxima, peguei um exemplar de Nosso Lar. Logo aqui, no primeiro capítulo, há uma informação curiosíssima. Disse, abrindo o livro, que tantas vezes consultara para as minhas palestras. Confesso a vocês que somente há bem pouco tempo eu consegui percebê-la. Antes de desencarnar, indagou-me Domingas. Infelizmente não. Trata-se de uma frase que ficou, digamos, tão escondida entre as outras, que sem uma leitura muito atenta, o leitor mais apressado não a notará. Quando encarnado, eu também não lhe dei a devida importância. Deixem-me localizá-la. Percorrendo com o indicador os últimos parágrafos do referido volume, deparei-me com a sentença que encerra um mundo de ensinamentos, induzindo-nos a um sem número de reflexões sobre a natureza do corpo espiritual e as reais condições de sobrevivência do espírito após a ocorrência do desenlace. Pronto, aqui está, exclamei. Digo-lhes que em minha longa trajetória terrestre nunca ouvi ou li sobre o assunto a menor referência. E com a voz pausada comecei a ler todo o parágrafo, com o intuito de pedir a Domingas e a Manuel que identificassem o trecho que colocaria em destaque. Enfim, como a flor de estufa, não suportava agora o clima das realidades eternas. Não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Sufocara-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar. Não adestrara órgãos para a vida nova. Era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado, que, restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar, senão compulsoriamente, a carreira incessante das águas. Ou como mendigo infeliz, que, exausto em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. Algo lhe soou assim diferente aos ouvidos? Indaguei. Você, Manuel, o que achou? Que André Luiz escreve muito bem, respondeu sorrindo. Ah, mesmo depois de morto, você é um caso quase perdido. Retruquei caçoando do companheiro. E você, Domingas, o que me diz? Achei interessante ele se comparar a uma flor de estufa. Mais nada? Confesso que não. Talvez eu precise forçar a cabeça um pouco mais. Depois da desencarnação, não voltei a reler a obra, e se pensei em Nosso Lar, foi na cidade e não no livro.
Prestem atenção, pedi colocando a frase em evidência. Não adestrara órgãos para a vida nova. Meu Deus, admirou-se Domingas de imediato, como se naquele instante fizesse preciosa descoberta. Adestrar órgãos para a vida nova. Repetiu Manuel com ênfase. Doutor, o que isto significa? Perguntou a abnegada irmã. Eu nunca ouvi qualquer menção a respeito. Significa literalmente o que quer dizer mesmo, que o perispírito ou o corpo espiritual é dotado de órgãos. Bem, hoje sei disto, mas eu e muita gente, doutor, quando na Terra, não tínhamos a menor noção do que os médicos chamam de, como é mesmo a palavra? Fisiologia. Sim, da fisiologia do corpo espiritual. Em minhas elucubrações, Manuel, acentuou Domingas com seu bom humor, chegava a supor que o perispírito fosse de isopor. Engraçado é que a gente vive repetindo que o corpo de carne é cópia do corpo espiritual, mas não sei por que cargas d'água temos dificuldade para concebê-lo. Ora, se o corpo físico se forma a partir do que os cientistas consideram como modelo organizador biológico, não é isto, doutor Inácio? Correto? A rigor, determinado órgão de natureza física não pode existir sem a sua contraparte espiritual. Como existem pessoas que, como eu o fazia, evitam pensar mais objetivamente na consistência, ou em outras palavras, na humanidade do corpo espiritual, concluiu Manuel. O problema, disse Domingas, é que, em minha opinião, elas têm medo. Capítulo 2. Medo? Inquiriu Manuel Roberto. Em que sentido? Alimentando a ilusão de que tudo lhes possa ser mais fácil, não querem enfrentar a realidade. A Domingas tem razão, concordei. Não nos esqueçamos de que milenarmente somos dominados por uma cultura religiosa equivocada. A ideia de se alcançar o céu pelo menor esforço. Por um arrependimento de última hora. Exatamente, Manuel, falei. Os próprios adeptos da doutrina, muitos deles, e gente considerada intelectual, se recusam a admitir a vida além da morte sem alterações de vulto, na expectativa de que venham a se deparar com um mundo espiritual próximo do que imaginam e não do que efetivamente ele é. Por este motivo, doutor, perguntou Domingas, as suas obras mediúnicas têm sido combatidas, não acha? Em parte, respondi. Sinceramente, não considero as minhas obras tão relevantes assim. O pessoal está me supervalorizando. Modéstia sua, doutor. Os seus livros têm incomodado. Talvez pela linguagem utilizada, o meu jeito espontâneo de ser. Não consigo ser o Inácio que muitos querem que eu seja. Não é só pela linguagem, não, observou a confreira. O problema é que o senhor é direto no que diz. Não efetua rodeios com a palavra. E diz o que muitos não querem, exclamou Manuel. Ora, não me bajulem, que eu vou acabar acreditando. Ainda sou suscetível à vaidade. Por favor, falem mal, mas não me incensem. Deus me livre de elogios. Não, doutor, não se trata de elogio. As suas obras, de fato, são provocativas, induzem a pensar. Deixemos de lado esse assunto, solicitei, e voltemos a André Luiz. O que vocês me dizem desta frase? Não adestrar a órgãos para a vida nova. E não adestramos mesmo, doutor, enfatizou a querida irmã.
Vejamos o meu caso no que tange ao estômago somente. Por vezes, ainda sinto uma fome. Tenho que me controlar para não atacar as panelas da terra. Não fosse o relativo esclarecimento que possuo, estaria vampirizando os inveterados comedores de carne apimentada. Eu e Manuel sorrimos da franqueza de Domingas, que, para fazer bom humor, as últimas palavras pronunciadas lambera os beiços, como se estivesse degustando uma coxa de frango ou um pedaço de picanha assada. Após breve intervalo, Manuel Roberto testemunhou: confesso que, de minha parte, não adestrei órgãos sexuais. Não preciso dizer mais. Ou preciso? Amenizando o honesto depoimento do companheiro, retruquei: não enveredemos por este campo, do qual poucos, ou melhor, pouquíssimos escapam. Permaneçamos na periferia, Manuel. Não ataquemos o ponto central da questão. Está certo, então não adestrei os pulmões. Tabagismo? Ora, eu fazendo a sua defesa e você me atacando. Está vendo, Domingas, como são os amigos? Doutor, mas eu também fui viciado. Não consegui fumar tanto quanto o senhor, que desencarnou mais tarde do que eu. Domingas, você viu? Com um amigo igual ao Manuel, quem precisa de inimigos, hein? Enquanto ela sorria, voltei a falar sério. Eu não sei onde era mais difícil respirar para mim, se no corpo, com os pulmões atacados pelo enfisema, ou se na atmosfera rarefeita do plano espiritual. Estando lá, eu queria respirar aqui. Estando aqui, eu queria respirar lá. Dos dois lados da vida, o ar me faltava. Tornei a efetuar ligeira pausa, argumentando em seguida. Mas, segundo creio, André Luiz vai mais fundo na questão. Ele está se referindo à nossa falta de preparo interior. Em outras palavras, à nossa vida mental. Sim, é isto, concordaram os dois em uníssono. Afinal de contas, retrucou Domingas, não é o que entra pela boca que faz mal, certo, doutor? Desde que você não tome um copo de veneno. Quero me referir ao espírito, como Jesus se referiu. Ah, sim, então o raciocínio é válido. De fato, o que sai pela boca é bem mais prejudicial do que aquilo que entra. E por este prisma, chegamos ao ponto: olhos, ouvidos e boca. Doutor, pediu Manuel, detalhe para nós. Tem gente que não come igual a Domingas comia, e não fuma como fumávamos eu e você, certo? Sem dúvida. Mas, por outro lado, é maledicente e concentra sentidos no que é exclusivamente físico. Gente que só fala no mal, que só enxerga o mal e só escuta o mal. Gente que não se esforça para entrar em sintonia com o aspecto positivo das coisas. Nossa, exclamou Domingas, a coisa é muito mais profunda do que possamos imaginar. Essa história de adestrar órgãos para a vida nova, se for assim, não. Você sabe que é assim. Aliás, a sabedoria de Jesus é fantástica. Sei que, fazendo o elogio do mestre, estou chovendo no molhado, mas a cada dia me surpreendo com tudo o que está no Evangelho, cujas lições de vida eterna podem ser aplicadas ao entendimento de todas as coisas. E puxando pela memória, citei: se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Se vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Doutor, que interessante,
voltou a exclamar Domingas. Eu nunca havia ligado um assunto a outro. Nem eu, disse por minha vez. Como? Ocorreu-me agora. Domingas, neste momento, a vinculação do que escreveu André Luiz no texto mencionado, com as palavras de Jesus. E o senhor ainda vive apregoando que não é médium. Médium de receber espíritos, assim como você recebia e recebe? Não sou. Mas, por outro lado, devo admitir que a inspiração não possa provir do nada. Alguém deve perder o seu tempo comigo, soprando-me estas coisas. De minha cabeça é que tais ideias não nascem. Manuel, que silenciara, comentou. Pelo que estou deduzindo, a gente tem que procurar entrar quase sem corpo no mundo espiritual. Tem que deixar tudo lá embaixo. Olhos, ouvidos, boca, estômago, mencionou Domingas, a sua parte sensível. Genitália, pulmões. Mais uma vez, permitam-me citar Jesus na extraordinária parábola do festim de bodas. Apenas um trecho. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe, meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente, atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Qual é a interpretação? Indagou Domingas com vivo interesse. Salvo o melhor juízo, considerei, a túnica nupcial é o perispírito, sem que ele nos mostre translúcido, etéreo, compatível com as dimensões espirituais que almejamos atingir, não participaremos do festim, ou seja, da vida fora da matéria densa. Seremos naturalmente lançados às trevas exteriores. As trevas exteriores? Interrogou Manuel. A reencarnação, a bênção do recomeço. Relendo a primeira frase do parágrafo já referido na obra Nosso Lar, enfim, como flor de estufa, não suportava agora o clima das realidades eternas. Prossegui. Muitos espíritos reencarnam por sua absoluta incapacidade de adaptação às regiões espirituais superiores à crosta. Atentemos para o depoimento do preclaro autor espiritual, destacando as palavras suportar e clima. Não suportava agora o clima das realidades eternas. Eu já tinha ouvido falar em quem não suporta o clima excessivamente quente ou frio. Pois é, Domingas, existe também a questão do clima espiritual. Estamos por aqui, porque não suportamos estar acima. Não temos perispírito para tanto. Em outras palavras, não somos dotados de pulmões para respirar em dimensões tão rarefeitas. A nossa túnica nupcial, por enquanto, é de baixa qualidade, entretecida com saco de aniagem, daquele mais grosseiro de acondicionar batatas. Quer dizer então, doutor, inquiriu Manuel com inteligência, que toda a nossa luta evolutiva é pela tessitura de um corpo espiritual compatível com a natureza do próprio espírito? Capítulo 3. Correto, Manuel, respondi, dando seguimento ao diálogo. Há um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo que sempre me chamou a atenção. Eu o lia e relia, mas bem tentando entendê-lo. Se vocês me permitem. Claro, doutor, respondeu Domingas. Leia-o para nós. Está aqui, no capítulo 6, o Cristo Consolador, numa mensagem de O Espírito de Verdade. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos,
cativos da vida, a lançar-vos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Interessante, aduziu a companheira. Eu também nunca entendia muito bem esta parte. A fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Como se imortais não fôssemos, não é? Considerou Manuel, indo ao cerne da questão. O homem, por sua dupla natureza, física e extrafísica, ou seja, por seu corpo material e espiritual, é ao mesmo tempo mortal e imortal. Deixe-me clarear um pouco mais o raciocínio, a fim de que não paire qualquer dúvida. Concatenando ideias, continuei. Em nossa própria essência, é óbvio, somos imortais. Ninguém morre. Todavia, enquanto não alcançarmos a perfeição, todos estaremos sujeitos à lei da reencarnação. Em outras palavras, a sucessivos renascimentos e mortes. O homem morrerá até que não necessite mais renascer num corpo perecível. É isto? É isto, Manuel. Concordei. Criados simples e ignorantes, a matéria é o nosso único cadinho evolutivo. Em contato com ela é que desenvolvemos as qualidades que herdamos de Deus. Aparteou Domingas, foi o que André Luiz quis dizer quando ditou: não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Exatamente, sem morrer sucessivas vezes, não entraremos na posse de nova verdadeira imortalidade. Para deixar de morrer, precisamos morrer. É como se fosse um processo de decantação espiritual. A sua analogia é ótima. É isto mesmo. Agora, respondendo ao Manuel, toda a nossa luta, de fato, é pela construção de um corpo espiritual adequado à nossa natureza. Estamos à procura de nossa identidade original. Buscamos definitiva integração com Deus. O Espírito aperfeiçoa a matéria e, consequentemente, é aperfeiçoado por ela. Filosoficamente e antropologicamente correto, gracejei. Por favor, doutor, respondeu Domingas, com bom humor. Não comece a falar grego, que eu mal entendo o nosso português caipira, falado lá do interior de Minas Gerais. Pois é, minha cara, acrescentei suspirando. A caminhada é longa e árdua. Não há favorecimentos ilícitos. O espírito deve transpor a imensa escada da evolução, degrau a degrau. Daí a constatação de que, embora desencarnados, continuamos fora do corpo, tão humanos quanto éramos. Deixamos tão somente um dos muitos invólucros que nos revestem. E assim mesmo, não de maneira definitiva. Ainda não. Para alguns poucos que desencarnam, doravante a vida passa a ser daqui para cima. E para nós, doutor, que fazemos parte da generalidade. Para nós, brinquei, principalmente para vocês dois, grudados às sensações da matéria e presos a tantas paixões, a vida ainda é daqui para baixo. Domingas e Manuel sorriram. Vocês ainda não deram tudo o que podiam em contribuição ao aperfeiçoamento da espécie. Depois de algum tempinho aqui, na vida espiritual, reencarnarão, levando consigo diminutas modificações genéticas para o corpo, que se aperfeiçoa com extrema lentidão. Apanhando o conteúdo filosófico e antropológico de minhas palavras, perguntou Domingas: doutor, pelo que deduzo, neste outro lado igualmente, se pode adequar órgãos? Perfeitamente, respondi, elucidando.
Quanto maior for o tempo de permanência do espírito no mundo espiritual, sob a influência do meio em que passa a viver transitoriamente, maior será a sua possibilidade de imprimir transformações de natureza genética ao futuro corpo carnal que ocupará. Que interessante! Exclamou Manuel. Coloque interessante nisto, replicou a companheira, efetuando rápidas anotações num pedaço de papel. É tão interessante que não quero esquecer. Doutor, fale mais um pouco sobre o assunto, solicitou o devotado amigo. Vocês concordam que, com a desencarnação, os nossos hábitos vêm gradativamente se modificando? E como? Alimentação diferente, mais leve. Embora ainda não seja o maná que caiu do céu, alimentando o povo hebreu em sua peregrinação pelo deserto. A gente tem dormido menos, observou Domingas quase a bocejar. O ar que respiramos é mais rarefeito, quase sem poluentes. A água é mais pura. Estamos relacionando as influências de caráter externo. O que me dizem das consideradas de caráter interno? Um novo modo de pensar, respondeu a autora de Eu, Espírito Comum. Uma nova cultura, concepções completamente diversas no que tange à vida e à morte, emendou Manuel com precisão. Todas essas coisas, somadas umas às outras, hábitos e anseios, vão alterando para melhor o nosso acervo genético. Nos dois lados da vida, de maneira consciente ou inconsciente, o espírito trabalha para ser o artífice de sua imortalidade. Mas as trevas trabalham em sentido contrário, não? Infelizmente, sim. Conspiram contra a evolução, concordei. Nos mais insignificantes pormenores, as trevas trabalham pela supremacia da matéria sobre o espírito, pelo desarranjo genético que prenda o espírito nas teias da vida material. Onde eles concentrariam esforços? Em que parte do corpo humano? Seria no estômago? Não, Domingas, é no cérebro, a sede da mente. Atacam a periferia, mas o objetivo é o centro. As trevas querem impedir, a todo custo, os encarnados de pensar. Por este motivo, os distraem com comida, bebida e sexo, sem mencionarmos as drogas e a falta de fé em Deus. Impedindo o homem de adestrar órgãos, o que acontece? A evolução se detém. Não, Manuel, não se detém nunca. Todavia, a evolução quase se anula. Compreenderam? Inquiri aos dois, com receio de que não estivessem me acompanhando às reflexões. Com clareza. Meu Deus, como é extensa a luta, redarguiu Domingas. De fato, mas não podemos desanimar. Precisamos continuar dando combate aos nossos hábitos perniciosos, inclusive proporcionando à mente um novo repasto. Quando na Terra, a não ser de raro em raro, a gente não pensa nisto. Vejamos a importância do espiritismo em nossas vidas, acentuei. A doutrina representa um avanço extraordinário para a humanidade, pois ensejando ao espírito semelhante conscientização, enquanto ainda no corpo de carne, ela o equipa para a luta que não mais deve ser postergada. O espiritismo é uma nova cultura, com revolucionária proposta de renovação. O espírita, em maior estágio de lucidez, passa a combater a si mesmo em todas as frentes de batalha. A ser comedido em tudo, não é? No que tange a mim, digo-lhes que não consegui apenas no que diz respeito ao hábito de fumar.
O cigarro me impregnava o corpo de toxinas que, caindo na circulação sanguínea, me eclipsava o cérebro. O prejuízo não foi só para os pulmões, não. Neste sentido, as trevas me pegavam era pelo estômago, confessou Domingas. Com as minhas muitas arrobas, eu vivia sonolenta. Comigo, disse Manuel, foi em quase todas as áreas, que não vem ao caso mencionar. Silenciamos por instantes e a estimada confreira exclamou, pensativa. Ora, como uma simples lição de nosso lar nos levou tão longe. Você imaginou, então, o que dizer se estudássemos o livro inteiro? É verdade, Manuel. E virando-se para mim, propôs. Doutor Inácio, por que não criamos aqui um círculo de estudos em torno da obra? O senhor poderia participar conosco. Sei de suas muitas ocupações, mas a iniciativa haveria de nos ser extremamente útil. E depois, as lições estudadas poderiam ser repassadas aos nossos irmãos lá embaixo. O que acha? Diga que sim, insistiu. Capítulo 4. Domingas, eu não sou nenhuma autoridade em doutrina, felizmente. Respondi com sinceridade, e conforme sabe, para tantos doutores da lei reencarnados em nossos arraiais, eu não passo de espírito mistificador. Doutor, contra-argumentou a companheira, eu prefiro aprender com um mistificador assim a fazê-lo com um fariseu como eles. Eu também, fez coro Manuel Roberto, pressionando-me. Bem, ponderei anuindo, concordo, desde, porém, que vocês igualmente convençam o Odilon a participar. Não devo assumir sozinho tamanha responsabilidade. Hoje mesmo, voltando ao liceu, conversarei com ele e tenho certeza de que o instrutor responderá positivamente. Como você pretende fazer que seja o círculo de estudos? Questionei. Mais ou menos como nas reuniões na União da Mocidade, no Centro Espírita Uberabense, que o senhor coordenava aos sábados. Recorda-se? Como poderia não me recordar daqueles tempos áureos? Redargui, saudoso de nossas antigas tertúlias doutrinárias. De fato, doutor, aparteou Manuel Roberto, que reuniões inesquecíveis, encontros memoráveis eram aqueles. Não convide muita gente, por favor. Façamos algo mais íntimo, com a participação de no máximo 12 de interessados. Pode deixar comigo, prometeu a dinâmica confreira. E que seja informal, acrescentei. Sou avesso a reuniões espíritas cheias das convenções do mundo. Que seja bem simples, como este bate-papo que estamos mantendo. Creio, inclusive, que assim o aproveitamento será maior. E espero não ter que comparecer de paletó e gravata, pois aí eu simplesmente não irei. Estou pensando, doutor, em montar um painel simulando um diálogo numa sala de visitas. O que acha da ideia? A princípio, interessante. Evitaremos palestras cansativas. Colocaremos algumas cadeiras, no mesmo nível das demais. Nada de palco, certo? Eu não quero estar no centro de nada, absolutamente nada. O senhor manda. Não, estou pedindo. A minha vaidade é um monstro adormecido. Sei que ao menor descuido ele despertará e me engolirá inteirinho. Além do doutor Odilon Fernandes, o senhor gostaria da participação de mais alguém? Se a Modesta puder, gostarei muitíssimo, sugeri. Falaremos também a ela, não é, Manuel? Sem dúvida. Outra coisa, o livro Nosso Lar é constituído de 50 capítulos. Impossível que esgotemos todos os assuntos que neles são abordados.
comentaremos apenas alguns tópicos de certos capítulos, tendo cuidado de que a reunião não exceda 1h30. Pode deixar 90 minutos cronometrados. Mais do que isto, o pessoal irá dormir, além do que temos outros compromissos. Estou calculando 3 meses de estudo, em dias alternados, salvo alguma eventualidade que nos leve a cancelar esta ou aquela reunião. No entanto, frisei, procuraremos ser disciplinados. Despedimos-nos ali e, com o seu entusiasmo contagiante, Domingas saiu com as suas passadas largas, determinada a colocar o projeto em funcionamento. Assim que a irmã se retirou, Manuel falou comigo. Doutor, precisamos resolver aquele problema. Que problema? Indaguei. O do Saul? Não está tendo jeito. Todas as tentativas já foram esgotadas com ele. Já lhe demos todas as oportunidades. A única saída agora é a demissão. Não temos alternativa. Ele continua fazendo intrigas com todo mundo. Sim, senhor, retruquei. Se me falasse em intriga depois da morte, em fofocas no mundo espiritual, eu não acreditaria. Que coisa! E partindo de um homem velho com a cabeça branca, já perdi a conta das vezes que conversei com ele. Com a última, há 20 dias, 9 vezes, doutor. O divino Senhor há de me perdoar, murmurei, mas o 70 vezes 7 está difícil com ele. Acho que vou ficar devendo ao Evangelho. Posso chamá-lo? Perguntou Manuel, sempre atento ao bom andamento das atividades no hospital. Pode. Não demorou muito, e aquele homem quase da minha idade estava diante de mim como uma ovelha inocente. Como vai, Saul? Saudei-o, procurando puxar conversa. Mal, doutor, mal. Qual o motivo? Eu sei que já vieram enredar de mim para o senhor, de novo. E com os olhos súplices, tentando uma vez mais me sensibilizar, falou. Doutor, eu sou um homem de bem. Não fala mal de ninguém. Absolutamente. Eu sou um homem muito sistemático. A educação que a minha mãe me deu... Saul pediu, não coloque a sua santa mãezinha nisto. Conversemos nós dois, de homem para homem. Sinceramente, eu não sei mais o que faço com você. Aí, está vendo? Eu não falei que vieram fofocar de mim para o senhor? Você está perturbando a tranquilidade do hospital. Doutor, eu não minto. Alguma coisinha que eu possa ter falado é tudo verdade. E revelando a sua estranha patologia, aproximou-se dizendo, aquela moça, de fato, fica lá flertando com todo mundo, dando confiança até para homem casado. E o João Carlos, que o senhor colocou para trabalhar no jardim, não faz nada. Eu já o peguei cochilando 2 vezes. Conhece o Aparecido? Pois é, ele anda falando do senhor pelas costas. Eu não, eu o defendo. Mas ele, doutor, diz que o senhor é muito exigente, que tem os seus protegidos aqui dentro, como o Manuel Roberto e tantos outros. Saul, meu filho, tentei interceptá-lo. Não sou um homem maledicente, mas o que quer que eu faça, se vejo e ouço as coisas? Tem um enfermeiro, o Benedito, ele não é espírita nada. Finge que é para agradar ao senhor. Outro dia o peguei falando que não acredita em reencarnação. O senhor tem que abrir os olhos com essa gente. Poucos aqui são de confiança. E a Catarina, então? Eu já a vi maltratando uma das internas. O homem fazia com a língua na boca o que uma metralhadora não faria nas mãos de um guerrilheiro. Ninguém estava escapando daquele cerrado tiroteio. Doutor, outro dia, quando andava por um dos corredores,
Alto lá, solicitei. Saul, por favor, sente-se, fique calado e escute o que vou lhe dizer. Das duas, uma, ou você aceita continuar no hospital, mas na condição de paciente, ou eu vou mandá-lo embora hoje, agora, neste exato momento. Doutor, você está doente. Você sabia que a maledicência é uma doença? Mas meu filho, eu não posso continuar com você aqui assim. O nosso pessoal ainda não está tão imune que consiga ignorá-lo. Isto aqui é uma sucursal da Terra, mas não é mais a Terra. Não estamos mais envergando aquele corpo cheio de gordura. Será que você não compreende? Não lhe passa pela cabeça que precisamos modificar valores? Você é imortal, Saul. Quer renascer como? Mudo ou na prova da idiotia, incapaz de sequer articular um pensamento? É o que vai acontecer a você. Doutor, Você está doente, enfatizei, interrompendo. Pare de fazer intrigas. Isto é um mundo espiritual. Você não tem o direito de continuar sendo tão humano assim. Você é espírito, entendeu? Espírito liberto do corpo material. Sei disto, mas isto aqui não é o céu. Aqui, com raras exceções, todo mundo continua errando, comendo arroz com feijão. Para mim, estamos apenas no outro lado da terra e não no outro lado da vida. Você tem razão, mas vai preso assim mesmo, disse-lhe, recordando o velho ditado terrestre. Considere-se demitido de suas funções no hospital. Aqui eu não admito fofocas de espécie alguma. Chega, que você já foi longe demais. Saul abaixou a cabeça e então perguntei: você quer se tratar? Quer ser meu paciente? Se o senhor acha que eu preciso, aceito, desde que seja o meu médico. E olhando para os lados, a ver se ninguém o escutava, falou-me em tom de confidência. O doutor fulano de tal declinou o nome e sobrenome do médico. Não gosta de trabalhar. Ele só sabe preencher papelada. Já lhe disseram isto? Estudando o Nosso Lar. Autoria: Carlos Bacelli e Inácio Ferreira.